E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de desenvolvedor front-end. Eu sou o Vitec, professor de programação. Já peço para você deixar o seu like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal para receber aqui conteúdo de programação, beleza? Então nessa aula de hoje nós vamos ver algumas considerações aqui sobre formulário que são muito importantes, que nos ajudam bastante aqui no desenvolvimento. São alguns atributos que a gente consegue utilizar em formulários, né? Então vamos lá. Primeiramente, na nossa aula 21, eu não criei um novo documento aqui da aula 21, né? Que nós vimos aqui outras tags HTML. Eu vou até criar aqui, ó, aula 21. E aí aqui eu vou inclusive até pegar os mesmos arquivos que pegamos da aula 20, né? Porque eu só meio que complementei. Se você não perdeu, dá uma olhadinha lá, tá? Basicamente a mesma coisa. Só coloquei algumas coisas diferentes. E agora vamos fazer nossa aula 22, né? Então, aula 22. Atributos para formulários. Então, como assim? Que atributos para formulários são esses? Então, vou aproveitar aqui a mesma estrutura ainda, né? E vamos complementando esses documentos. Abrir aqui com o VS Code. Vamos abrir logo meu servidor também, o Live Server, para a gente enxergar isso aqui. Então, tá até meio bagunçadinho aqui. Deixa eu tirar, inclusive, esse terceiro aqui, que é um de password, que eu coloquei só para mostrar, né? Que é o tipo password, aquele que você coloca, ele coloca escondido, né, os caracteres. E vamos ver algumas tags que são muito bacanas aqui, atributos, né, que são muito bacanas também pro formulário. Então, lembrando que atributos, né, são esses nomes que ficam dentro das tags, não, type aqui, name, id, for, né, isso aqui são os atributos, para ser sincero, esses que estão em amarelo, né, para ser mais específico, esses aqui que no meu estão em amarelo, beleza? Então, vamos ver alguns atributos que são bem bacanas, por exemplo aqui, ó, no nome. Às vezes você quer escrever ainda alguma coisa para deixar mais claro para o usuário, para escrever o nome dele aqui. Por mais que esteja claro, né, a gente pode deixar isso aqui muito melhor. Por exemplo, ó, eu posso, ao invés de só ter meu nome aqui, ó, eu posso pegar o meu input e colocar um atributo nele chamado placeholder. Olha só, placeholder, e nesse placeholder eu vou escrever o seguinte, ó, nome completo, por exemplo. Então, o que vai acontecer, ó? Dentro do campo, ó, ele vai escrever um placeholder, né? Algo só para o usuário entender, ó, um nome completo. Então, quando eu clicar aqui e começar a escrever, ó, ele apaga, né? É só meio que uma marca ali, uma sombra, para o usuário saber o que é para escrever aqui, ó. Então, o seu nome completo. A mesma coisa do e-mail aqui, ó, por exemplo. Eu poderia escrever aqui no e-mail, ó, um placeholder com seu melhor e-mail, né? Geralmente a gente vê assim, seu melhor e-mail. Então, no campo de e-mail ali, ó, ficaria seu melhor e-mail. Beleza? Então, o placeholder é algo que você vai colocar dentro assim, do seu input para informar para o usuário o que mais que ele precisa fazer. Beleza? O que fica mais claro para ele... para ficar mais claro para ele entender, beleza? Então, o placeholder é um deles. Qual o outro bacana aqui, ó? Por exemplo, eu posso definir para esse meu campo ele ter um tamanho máximo. Imagina, você está criando ali um formulário de cadastro, sei lá, de um site de jogos, por exemplo. E aí você... tem um tamanho específico de nome para o usuário, até no máximo 10 caracteres. Então você pode colocar aqui, ó, um max length, ou seja, o tamanho máximo desse campo. Aí você pode estar pensando, ah, max length, como assim? Length é tamanho em inglês, né? Lembrando para estar sempre lado a lado aqui com o tradutor. Qualquer coisa que você tiver dúvida, você pode usar o tradutor, né? Então se eu botar aqui, por exemplo, o length, ó, o length, ó, comprimento, né? Tamanho. Então, vou colocar aqui um max length, sei lá, de 10, por exemplo. Então ele vai aceitar até no máximo 10 caracteres, ó. Aqui foi no meu nome, né? Então vou clicar aqui no meu nome, ó. Pronto, ó. No máximo 10 caracteres, ele não deixa eu fazer nada. A mesma coisa eu posso ter um min length também. Eu posso definir o tamanho mínimo para esse campo. Então esse campo ele vai ter no máximo 10, no mínimo 5. Então, caso esteja alguma coisa incorreta, ele não vai deixar passar, beleza? É no mínimo 5 e no máximo 10. Beleza? Então, esses são alguns dos atributos. Qual outro que eu consigo utilizar aqui também, ó? Se eu vir no meu campo input, olha só, e apertar aqui um Ctrl espaço, ele abre o que eu posso colocar aqui, ó, nesse campo. Perceba que eu tenho várias e várias coisas, né? Por exemplo aqui, vamos ver um outro, ó. Autofocus para focar esse campo. Hidden é para esconder esse campo input, né? Eu posso dizer, por exemplo, esse campo vai ser hidden, escondido, ó. Então, o usuário não vai ver esse campo input. Aí você pode perguntar, pô, mas por que eu poderia deixar escondido? Isso aqui faz muito sentido quando a gente estiver misturando isso aqui com back-end, beleza? Aí nesse primeiro momento você pode estar meio confuso assim, mas
saiba de uma coisa, se existe é porque usa, beleza? Um outro atributo que eu posso utilizar aqui também, ó, é o atributo, por exemplo, eu não quero que o usuário escreva nada nesse campo, eu só quero que ele leia. Eu posso utilizar aqui, ó, por exemplo, read only, né? Read only, apenas leitura do inglês. Então, olha só, meu campo nome, ó, eu não consigo escrever nada. Beleza? Porque ele é um campo apenas de leitura. Então, eu imaginei como se tivesse alguma coisa aqui dentro, né? E ele escrevesse. E olha que bacana também, ó. Como existe o atributo value, lembra do value? Eu também posso, ó. Eu vou tirar esse placeholder aqui, nome completo, e vou colocar aqui o valor desse campo. O valor desse campo vai ser Vitor, por exemplo. Então, ó, o valor do campo, ou seja, o conteúdo do campo é Vitor. Só que é um campo apenas de leitura, ó. Eu não consigo escrever nada. É apenas um campo de leitura. Beleza? Assim como eu posso falar que é um campo de leitura, mas eu não quero que fique assim, né? Eu quero que ele fique com aquele ar de que o campo está desabilitado mesmo. Então, ao invés de read only, eu posso utilizar também o disabled. Olha só, eu vou vir aqui no e-mail, ó, vou colocar no e-mail para ficar melhor. Disabled. Olha lá. Desabilitado, né? Então quando faz isso, ó, perceba que o campo ele até perdeu a corzinha, né? Ficou mais clarinho porque o campo está desabilitado, né? O usuário não consegue fazer nada. Então, esses são só alguns dos vários atributos que existem. Se a gente vir aqui, ó, vou colocar na documentação do HTML e vir aqui, por exemplo, em atributos, ó. Repara que eu tenho vários, for, ó, max, max length, min, min length, pattern, read only, tá vendo? Size, eu também posso definir o tamanho desse campo. Tamanho, eu digo o tamanho da caixa de input, né? Que nesse caso não vai ser tão necessário porque a gente pode utilizar o CSS para isso. Mas, por exemplo, eu poderia vir aqui, ó, e sei lá, dizer que esse meu campo nome, vamos abrir aqui junto, né? Que esse meu campo nome, ele vai ter um size de 20, por exemplo. Então, não, size é até no máximo 10, se não me engano, né? Vou botar aqui 5. Opa, 5. Não? Ué, o size do campo é o tamanho da caixinha, não é não? Aí fica naquela, pô, tô em dúvida, o que é o size? Vamos ler aqui, ó. Ah, tá em inglês. O próprio site tem a tradução, ó, posso traduzir isso aqui. Então o atributo site define a largura do input, exatamente o que eu queria fazer, né? E a altura do elemento select. Para se o atributo for texto ou senha, então é o número de caracteres. Ah, não, o size aqui vai ser... Não, exatamente, é isso mesmo, o tamanho do campo, olha lá, ó. Ó, size, perceba aqui que tá 20, né, ó, e esse size tá 10, ó, então um campozinho menor. Às vezes foi alguma coisa errada que não deu certo ali. Vamos ver. Por que ele não aumentou o tamanho do meu size? Então, como vocês podem ver, a programação é algo que você tem que quebrar a cabeça para tentar entender, né? Não é uma coisa que é simples. É simples, mas claro que tem a sua dificuldade, né? Se fosse fácil, assim, todo mundo sabia. Ah, não, eu tô no documento errado, né? Olha só, esse aqui é o password, é o passado. É nesse aqui, ó. Pronto, agora sim, ó, meu campo input, ó, ele tá menorzinho, 5. Se eu botar aqui 20. Então, olha lá, agora ele cresceu mais. Se eu botar aqui 50. Então, ó, meu campo input cresceu. Beleza? Então, esses são alguns dos atributos que eu consigo utilizar, né? Alguns dos principais aqui que a gente vai utilizar mais. Porém, como vocês podem ver, existem outros, né? E como você analisa a documentação e você lê, ó, você aprende muito mais, porque você consegue também testar, experimentar, ó. Se eu vir aqui, em vez de mudar para 10, botar 50. Ó, ele mesmo aqui no próprio site, ele já muda, já ajuda. Beleza? Então, tudo que você for fazer, gente, em lado com a documentação, vai ser bem mais fácil, ó. Perceba os inputs, ó, tem todos aqueles inputs, então ele vai explicar o que é cada um dele, como utilizar. Por exemplo, aqui o password, olha só. Ele mostra que o password é elemento de senha, né, ó. Ele dá exemplos aqui, eu posso dar um min length, é um tamanho mínimo. Ah, um outro atributo também muito interessante é o required, né, quase esqueci desse atributo, ó. Esse required quer dizer o quê? Que esse campo ele é requerido, ou seja, ele é obrigatório. Eu não posso deixar o usuário sair desse formulário sem preencher esse campo, né? Com certeza já viu isso. Tem aqueles campinhos que tem até aquele asterístico vermelho, né? Que é um campo obrigatório, você não pode sair do formulário sem preencher aquele campo. Então, por exemplo, vou deixar um size 10 aqui de novo. Ah, enfim, não importa o size, né? Mas aqui, ó, eu posso dizer que esse campo... o campo... eu vou tirar esse disabled aqui do e-mail. Porque senão não tem como, né? E vou colocar... Eu vou tirar ele daqui. Vou deixar esse disabled... Pior que não tem nenhum lugar pra deixar ele, né? Beleza, eu vou apagar ele daqui. Vocês já sabem que existe o disabled, né?
Não, mas de qualquer maneira é bom deixar escrito. Vamos colocar aqui mesmo. Disabled. Eu vou criar um novo campinho aqui, ó. Só pra a gente complementar. Eu vou dizer que esse campo vai ser o campo de, sei lá, nome, e-mail, endereço, né? Pronto, endereço. E é um input do tipo texto, né? Um text. E aí, tá nessa name sem ID, beleza. Aqui no placeholder eu posso colocar endereço completo, né? Endereço completo. E aqui, em vez desse campo ser desabilitado, eu vou dizer que esse campo ele é requerido, ou seja, required. Então, ó, se eu preencher meu formulário, ó, cadastrar, ó, preencha este campo, tá vendo? Ele não deixa eu sair do formulário sem preencher esse campo, porque é um campo que ele é requerido, ele é obrigatório, beleza? Então, esse aqui são alguns dos atributos que mais vamos utilizar, mas como vocês podem ver, existem outros, beleza? Mas, como eu já disse e vou repetir, isso aqui você só aprende fazendo, não adianta você só ficar vendo, assistindo as aulas e não fazer. Então, meu conselho, tá vendo eu fazer? Assiste a aula e refaz junto comigo. Assiste refazendo ou refaça do seu jeito, caso você tenha mais facilidade. Porque tem pessoas que têm mais facilidade, tem pessoas que têm mais dificuldade. Então é cada um entendendo o seu tempo, beleza? Mas uma coisa certa, só aprende isso aqui praticando, beleza? Então, esse foi o nosso vídeo. Se você gostou, deixa o seu like aqui, né? Não esquece de deixar um comentário se você ficou com alguma dúvida ou se tem algo a acrescentar. Beleza? Então na nossa próxima aula nós vamos dar uma cara para esse formulário, né? Vamos estilizar ele, vamos deixar ele bonitinho. Aqui tá só o HTML, né? Vamos utilizar aqui do CSS para manipular esse formulário, deixar ele mais atraente, beleza? Então nos vemos na nossa próxima aula para dar uma cara para esse formulário aqui.